Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Ana, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Ei, abra o seu coração. Aleluia! Aleluia! O tema de hoje, o tolo não crê em Deus. Salmos 14, mais um salmo de Davi, que diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel celebrará com grande alegria. Amém. Vamos falar do contexto dos salmos, como nós sempre começamos. Esses salmos que falam acerca de uma corrupção que é universal, não é? Isso nos lembra alguma coisa? Uma corrupção que vem de algumas pessoas que negam a existência de Deus. Não é apenas um homem ateu, como de caso a gente termina pensando de início, não é? Mas também daquele que vive e age como se nunca fosse prestar conta com esse Deus. O homem natural, ou seja, aquela pessoa que ainda não aceitou a salvação, não vai ter nunca mérito próprio. Nunca que uma pessoa vai se declarar justa diante de Deus e merecedora de salvação, e nós vamos ver isso aqui em Romanos 3:23, que é uma palavra que tem muito a ver com esses salmos. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu sei que existem muitas pessoas boas e que fazem boas obras, assim como um homem de Deus na Bíblia chamado Cornélio. Mas o caminho para a salvação é um só: Jesus Cristo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. E a Bíblia relata como era a postura, a conduta, a moral daquele homem. Ele era um homem íntegro e um homem que procurava ter o mínimo de comunhão com Deus. Um homem piedoso, temente, e toda a sua família também. Ele era muito generoso, ele fazia esmolas e ele, uma certa vez, durante uma oração da tarde, ele estava em um lugar na sua residência quando ele recebe uma visão. E aquele anjo se aproxima dele e chama ele pelo nome, porque Deus te conhece pelo teu nome.
e diz: olha, Cornélio. E ele, muito estarrecido, surpreso, diz: que é isso, Senhor, né? E o anjo diz: olha, tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta de memorial diante da presença. Eu acho interessante porque Deus disse que as orações foram, mas não disse em momento nenhum que Cornélio conseguiu passar e nem que Cornélio estava assentado nas regiões celestiais em Cristo. Aqui ele está dizendo que ele recebeu tantas orações como os feitos de Cornélio, porque fé sem obras de fato é morta. Mas as obras em si não salvam ninguém. E agora Deus fala com ele que ele enviasse alguns de seus homens até Pedro, que estava hospedado e que era um curtidor de couro e que a casa dele ficava à beira de um mar. E ele pede para que ele vá até Jope, o lugar onde este homem estava. Este Pedro, que também era conhecido por Simão, e ele agora tem que receber uma palavra. Quando ele tem aquele encontro com Pedro, o próprio Pedro começa a compartilhar as verdades espirituais. Nós sabemos quem é esse Pedro. Pedro, que era tão resistente a pregar aos gentios. Às vezes nós somos resistentes a alcançar algumas pessoas que Deus ama e quer alcançá-las. E Pedro começa a falar que Deus não trata pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Eu vou dizer de novo, Deus não trata nenhuma pessoa com qualquer tipo de parcialidade. Ele recebe você de qualquer nação, ele recebe qualquer um que o teme e pratica a justiça. Porém, uma ressalva. Deus enviou a Pedro, mandou a Pedro para revelar o Evangelho de Jesus Cristo. E conforme Pedro anunciava o Evangelho a Cornélio, diz lá em Atos 11:14, que ele transmite uma mensagem por meio da qual Cornélio é salvo e todos os de sua casa. Nós sabemos que Evangelho tem um nome e se chama Jesus. E apesar de Cornélio ter suas orações recebidas, ele só podia estar diante de Deus se ele cresce em Jesus. Porque Jesus é o caminho que nos faz a chegar a Deus. E esta palavra nos relata a semelhança das orações, as orações que muitas vezes são ouvidas por Deus, quando alguém o busca com um coração sincero. Como eu disse para você, não é apenas o ateu que está relatado aqui, o tolo que não crê em Deus. Não é um caso de uma pessoa optar por ter na sua opção de fé o ateísmo, mas alguém que nega a existência de Deus. E que um dia vai prestar conta da sua vida diante do Senhor, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite. Fé é individual. E como a Bíblia nos ensina que a fé não é de todos. E que graças a Deus que é individual e que a salvação é individual. E cada um pode acreditar no que quiser, Branca de Neve, Papai Noel, Jesus, ou que não tem Deus. Mas a Bíblia fala sobre esta palavra e diz que Deus ele protege os justos e que Deus ele confundirá os inimigos dele, aqueles que o rejeitou. Um espírito de impiedade que se revela muitas vezes de diversas maneiras e principalmente com um desrespeito público à lei de Deus. Acho tão interessante que as pessoas falam muito em homofobismo, os homofóbicos criticam tantas pessoas que creem desta forma, mas não falam dos que são contra o cristianismo. E essa palavra tolo
que também significa insensato, está também relatada na vida de um homem no Velho Testamento, em 1 Samuel 25, chamado Nabal. E que ele era exatamente assim, insensato, tolo, não cria em Deus. Um homem perverso, injusto, ímpio. E diante dessa palavra, queridos, é um convite que Deus faz. Assim como naquele tempo em que Deus falou com Noé, dizendo que mandaria água dos céus. Até então não se via chuva sobre a terra. Deus dizendo que haveria um dilúvio. E ninguém da raça humana pôde ter juízo e nem sabedoria diante da pregação. E que graças a Deus que o Espírito de Deus continua falando ao seu povo. E aquele que tem ouvido, ouça o que ele diz e comunica às igrejas. Nós estamos vivendo um tempo em que o ser humano está moralmente degenerado e que as atitudes do coração das pessoas, em sua maioria, não são como a de Cornélio, mas são perversas. O tolo que não crê em Deus tem atitudes corruptas, abomináveis, não faz o bem, age como alguém que não tem juízo, com falta de sabedoria, se desvia do bem, verdadeiramente é maldoso, gosta de extorquir, de tirar o pão daquele que busca comer este pão com dignidade e com justiça. Mas os malfeitores terão sua esperança frustrada no fim dos tempos. E o povo de Deus certamente vai celebrar com grande alegria. E nós sabemos, queridos, que esta palavra fala que Deus vai restaurar a sorte do seu povo. Então, se você é alguém que sofre injustiça neste mundo, se você tem a sua fé, né, e até criticada, zombada por isso, não se preocupe. Deus haverá de restaurar, renovar, recuperar, reparar, consertar, reintegrar as suas forças. Que no nome de Jesus Cristo você possa ser restaurado por Deus, porque Ele não vai deixar com que nenhum dos seus filhos e filhas fiquem sem a recompensa e sem um devido galardão. Pense sobre isso. Pense sobre esta palavra. E acredite, Deus ainda é Deus. Quer creiam ou não creiam na existência dele, ele é Deus. E talvez o que mais prove sobre a terra que ele é Deus é porque você não tem um domínio nem um controle sobre a sua própria respiração. Você não sabe o dia que você vai morrer e você também não é eterno. O que prove que Deus é Deus e que prova, literalmente nós temos, é de olhar para dentro da complexidade de um corpo humano e saber que existem milhares de conexões nervosas, milhares e milhões de neurotransmissores se correspondendo perfeitamente. Cada um faz a sua sinapse, cada um é responsável por emitir algo para a corrente sanguínea. É uma perfeição tão grande nas suas veias que ligam o coração e que ligam as artérias do seu corpo que você não pode nem imaginar. Mas há quem diga que isso é fruto de um esperma. Outros podem achar que é simplesmente fruto de uma ameba, como aprendemos nos livros de ciência. Eu prefiro acreditar que é ação divina, gloriosa, e quem pode entender tamanha complexidade deste Deus. Enquanto o ser humano se desenvolve dentro do ventre e cresce, tudo isso cresce junto com ele. Quem haverá de calcular tamanha complexidade? E quem formou o céu, as estrelas,
o Sol, os planetas, que até então o homem, na sua ciência limitada, achava lá nos livros de ciência que eram 8, 9 planetas, quando muito. E hoje se descobre que se tem um universo. Então, quer o homem creia ou não creia em Deus, Ele é Deus e permanece fiel à sua palavra. E todos só haverão de descobri-lo por meio de um instrumento chamado fé. E que a ciência o comprova pela fé. E que a fé testifica este Deus sábio. Que você venha se dobrar diante dele e entender que ele é o provedor da sua vida. Oremos a Deus. E se você é alguém que não crê em Deus ou que nega a existência de Deus, bem-vindo. Você está ouvindo o áudio certo, porque palavra da fé foi depositada no seu coração. E não é um apelo para você servir a Deus, mas talvez você faça um convite a Ele para que Ele entre na sua vida e para que Ele te salve, sabendo que você não é eterno, mas fundo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que estamos debaixo de uma mesma condição, porque todos somos pecadores. Mas o caminho para a salvação é um só: Jesus. Deus maravilhoso, querido e santo, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa olhar as atitudes do nosso coração e se Tu achares algo incorrupto, algo corrupto, Senhor, algo abominável, Senhor, dentro de nós, que o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Que o Senhor incline os seus ouvidos para nós e nos justifique, não por nós mesmos, mas pelo poder do sangue de Jesus que nos regenera e que nos dá a condição de justos, não mais escravos do mundo, nem de nós mesmos, nem de Satanás, mas filhos de Deus, livres pelo poder do sangue de Jesus, caminhando na justiça e na verdade proveniente do Evangelho da paz. Que o Senhor coloque em nós um coração reto e disposto a te obedecer. Tira toda dureza e toda insensibilidade e que o Senhor esteja presente nas nossas vidas até a eternidade. Amém.